E vamos lá para a nossa reflexão diária deste primeiro Deus, primeiro alimento espiritual. Vamos dar mensagem, pois muitos lembram da história de Zaqueu em relação à sua altura. Poucos falam da estatura espiritual. A pequenez de espírito e de caráter, que é o centro do enredo. Essa sim é vista como uma referência à humanidade e à disposição de reconhecer nossos erros e buscar a mudança. Muitas vezes somos orgulhosos demais para admitir que estamos errados para pedir ajuda ou perdão. Mas a Bíblia nos ajuda a crescer no reino e reconhecer nossa dependência do Mestre. Vamos lá refletir? Este dia com Deus está escrito. Aí está o sentido da vida, o caminho de sabedoria. Lembre-se que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para a minha caminhada. Para cima, reflita. Esse é um momentinho precioso quando eu tenho o privilégio de compartilhar com você um pouco da palavra de Deus. O texto é o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19, e vou ler os versos de 1 a 4. Um episódio conhecido está escrito: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era um homem rico, conforme o texto diz, mas também certamente ele era impopular na cidade de Jericó. Essa profissão não era bem vista e ele não era justo nos seus negócios. Ele desejava muito ver Jesus enquanto Cristo estava passando por sua cidade. No entanto, Zaqueu, o texto diz, ele era de pequena estatura, ele era um homem baixo, ele não conseguiu ver Jesus no meio da multidão. Então tomou uma decisão inusitada. Para um homem na sua posição, ele subiu em uma árvore para ter uma melhor visão de Cristo. E quando Jesus passou por ali, ele o viu na árvore e chamou pelo nome. Você pode seguir depois na leitura. Jesus disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu vou hoje ficar na sua casa. Que surpresa para Zaqueu e para as pessoas que estavam ali ao redor. Certamente muitos pensaram: Jesus na casa desse homenzinho aí, esse homem desonesto, como Jesus pode ir para lá? Mas Zaqueu pensou: como assim? Eu queria apenas ouvi-lo, mas ele quer ir à minha casa. Será que eu ouvi bem? Zaqueu ficou muito feliz e ouviu os seus conselhos, ouviu os conselhos de Cristo. As palavras do Mestre impactaram tanto o seu coração que, em resposta à visita de Jesus, ele prometeu dar a metade dos seus bens aos pobres e pagar 4 vezes mais a quem ele havia roubado. Uau, isso é extraordinário! Essa história é uma reflexão sobre o arrependimento e a transformação pessoal. O pequeno Zaqueu reconheceu seus erros e pecados e decidiu mudar sua vida e fazer o que era certo. Esse é um resumo do Evangelho. A Bíblia vem para organizar a nossa vida. Jesus é o caminho para o reino e para segui-lo nós temos que fazer novas escolhas. Muitos lembram da história em relação à estatura de Zaqueu apenas. Poucos falam do seu crescimento espiritual, da sua estatura espiritual, a pequenez de espírito e de caráter, que é o centro do enredo. Essa sim é vista como uma referência à humanidade e à disposição de reconhecer nossos erros e buscar a mudança. Muitas vezes nós somos orgulhosos demais para admitir que estamos errados, para pedir ajuda ou perdão. Zaqueu reconheceu que era pequeno espiritualmente, que sua mente era abreviada diante do que o Messias poderia oferecer, e ofereceu. Pouco importa se você mede 1,5 metros ou 2 metros de altura.
O problema está em como me acomodo, aceito, normalizo minha pequenez de espírito. A Bíblia é como uma árvore que nos eleva para enxergar Cristo. Estudando sua palavra, nós vamos cear com o Messias diariamente. E assim, como o pequeno Zaqueu, a cada dia nós vamos fazer escolhas de transformação nesse processo de santificação, de melhoria, até a volta de Jesus. Deus lhe abençoe. Receba Cristo hoje na sua casa, na sua vida. Ele está disposto a cear com você. E a presença de Jesus é sempre transformadora. E a transformação, obviamente, é para melhor. Deus lhe abençoe. Vamos orar? Senhor, efetua em nossa vida a mesma obra que efetuaste na vida de Zaqueu, Senhor. Transforma-nos, Pai, para que nós, influenciados por Tua presença, por Teu amor, tenhamos uma nova vida, uma vida de integridade, de honestidade e, acima de tudo, que em Cristo tenhamos salvação. Em Jesus nós oramos. Amém.